Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse 35º episódio da 4ª temporada eu vou falar um pouco mais sobre hábitos e como construir aí hábitos eficazes, né? E para isso eu vou explorar algumas ideias que foram apresentadas por James Clear, que é um escritor americano, palestrante aí conhecido pelo livro Hábitos Atômicos, e é uma boa dica de leitura para quem quiser aí ler livros sobre mudanças de hábitos. E essas ideias que eu vou trazer aqui, elas são inspiradas pela estratégia de ganhos marginais, que são aqueles ganhos, pequenos ganhos, né, ao longo do contexto que a equipe de ciclismo Team Sky usou para conquistar aí 3 vitórias no Tour da France. E a ideia é entender como é que a gente pode aplicar esses aprendizados nas nossas vidas. E muitas vezes a gente está aí em busca de grandes mudanças na nossa vida, a gente sonha e até planeja ali metas ambiciosas, mas frequentemente a gente se vê sobrecarregado, às vezes desmotivado, ao perceber que é realmente difícil alcançar esses objetivos tão grandiosos. E segundo James, o problema está exatamente aí, em tentar vislumbrar o todo ao invés de se concentrar em pequenas melhorias contínuas ao longo do tempo. Olha aí o Kaizen de novo voltando para as nossas vidas. E a história dessa equipe de ciclismo, da Team Sky, ela ilustra como essas pequenas melhorias de apenas 1% em várias áreas, elas podem se acumular e resultar em grandes conquistas ao longo do tempo, exatamente por causa do princípio chamado da estratégia de ganhos marginais. E a ideia central por trás dessa ideia é que ao invés da gente focar em mudanças radicais ou em um único aprimoramento de uma única área de forma grande, é possível que a gente tenha aí aumento significativo no desempenho global e a gente encontre melhorias incrementais, que é aquele famoso melhore 1% a cada dia, melhore 1% em diversas áreas que o seu potencial vai ser muito maior. E no caso da equipe de ciclismo, eles tinham várias áreas que eles atuaram, então no treinamento físico, na nutrição, na parte de tecnologia e de equipamentos que eles usavam, desde as bicicletas até a questão das roupas, da aerodinâmica, né? Na recuperação, pensando em como é que seria após as corridas, qual seria a terapia de compressão que eles iriam passar. Na psicologia e motivação também passavam por psicólogos para fortalecer ali a motivação, a mentalidade de crescimento deles. Na análise de dados, então, eles passaram a ter informações sobre como é que eles estavam desempenhando a cada dia, o que poderia ser melhorado. Então, foram várias áreas que eles estavam ali trabalhando aos pouquinhos para ir melhorando cada uma delas, e não apenas uma área, e obviamente sem ter um objetivo estratosférico, né, buscando ali pequenas melhorias ao longo do tempo. E muitas vezes, quando a gente busca melhorar alguma área da nossa vida, a gente tende a se concentrar principalmente em definir metas específicas. Por exemplo, quem quer perder uma quantidade de peso ou aprender um idioma, vai buscar ali, olha, eu quero perder 30 quilos, eu quero aprender inglês. E eu já falei em alguns momentos aqui, e metas, às vezes, elas não têm a clareza, ou elas são muito grandes, ou elas não estão quebradas da forma correta, né? E acaba atrapalhando a gente. Os principais problemas, pontos negativos dessa questão de metas, é que o resultado não é imediato. Então, muitas vezes a gente define meta, mas a gente pode ficar desanimado porque não é uma coisa de curto prazo, né? Isso pode levar algum tempo. E se a gente não celebra, não busca ali um resultado mais a curto prazo, aquilo acaba tirando a nossa motivação. Mudanças também, quando a gente se concentra exclusivamente em metas, às vezes a gente tem abordagens que são mais extremas para alcançar aquele resultado. Então, eu quero emagrecer, tem pessoas que fazem jejum. Não, eu quero aprender uma nova língua, eu quero estudar algum tema. Então você vai acabar ficando ali, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, ou entregar um TCC. Aquilo dali não é uma coisa sustentável. Esse é o grande problema. E a ausência de direcionamento claro, que elas podem definir uma direção, mas ela não vai ter ali o plano detalhado de como é que você alcança esse objetivo. E é por isso que o autor enfatiza que a importância de construir sistemas e hábitos eficazes é exatamente para que você tenha algo sustentável ao longo do tempo. Enquanto as metas são resultados específicos a serem alcançados, os sistemas de hábitos eles são práticas diárias que vão nos levar a esses resultados. Então, ao invés de você se concentrar apenas na meta de perder o peso, por exemplo, um sistema poderia ser a adoção de rotinas regulares, a dieta equilibrada e todo o detalhamento de cada uma dessas ações que podem ser feitas. Beleza, o que mais pode impactar um nosso sistema nessa criação de hábitos melhores, né? Olha, para isso tem 2 coisas aqui que eu acho que precisam ser feitas. Uma delas é a criação de uma identidade que esteja alinhada com as ações que a gente quer realizar e ações congruentes com essa identidade criada, né? Se a gente se enxerga como alguém preguiçoso ou incapaz de alcançar uma determinada meta, um determinado
objetivo, é provável que as nossas ações sejam condizentes com essa visão. E pode ser que esses desafios, esses esforços que a gente está tentando alcançar ali, a gente vai deixar de lado. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente já está se vendo como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que procrastina. Quando as nossas ações estão em conflito com as nossas identidades, a gente também pode sentir ali uma desconexão. Em alguns casos, a gente pode acabar se auto-sabotando, sabotando nossos próprios esforços para voltar à nossa identidade anterior, vamos dizer assim. Por exemplo, se a gente se vê como uma pessoa saudável, mas continua tendo aí hábitos prejudiciais à nossa saúde, como fumar, beber em excesso, isso pode causar uma dissonância ali cognitiva que vai fazer com que a gente volte aos velhos hábitos. Outro ponto que influencia na criação desse sistema de hábitos é a nossa fadiga de decisão. Essa condição ela ocorre quando a gente é exposto a uma grande quantidade de decisões ao longo do dia, o que pode fazer aí que a gente esgote a capacidade de tomar decisões com qualidade, aumentando aí a probabilidade da gente agir de forma impulsiva, de ceder às tentações que às vezes são prejudiciais aos nossos objetivos. Por exemplo, no final de um dia de trabalho, você se sentir ali mais inclinado a comer algo menos saudável, ou ignorar, por exemplo, a prática dos exercícios, ou procrastinar em relação a tarefas que sejam importantes, a um estudo, a uma criação de alguma coisa que para você é importante. Isso ocorre porque a sua capacidade de tomar decisões, ela vai se esgotando ao longo do dia. Tomar decisões de forma constante ao longo do dia leva a essa fadiga. E para contornar essa fadiga, a gente pode manter algumas estratégias que a gente pode adotar. Por exemplo, estabelecer rotinas. Quando a gente cria aí rotinas, a gente reduz a necessidade de tomar decisões constantemente. A gente pode priorizar decisões importantes. Então, se a gente se concentra em decisões que sejam realmente significativas e importantes para os nossos objetivos no início do dia, ou que fiquem com a gente, é muito melhor para que a gente mantenha essa cadência, que a gente consiga atingir os nossos objetivos, do que se a gente pegar ações que efetivamente não vão trazer resultados. Para essas ações, a gente pode escolher não fazer ou até mesmo delegar. Isso não é um problema. Planejar de forma antecipada, então decidir com antecedência os aspectos que você, por exemplo, se estiver fazendo uma dieta, o que você vai comer durante a semana, quais atividades físicas você vai realizar, limitar as opções, porque quando a gente é apresentado a muitas opções, a nossa tomada de decisão ela é mais difícil, mais desgastante. Vê aí quando você vai no restaurante e tem ali muitos pratos para você comer. Aquilo acaba te tomando mais tempo, né? Praticar o autoconhecimento, ou seja, conhecer os seus padrões de fadiga de decisão, o que influencia no seu caso essa tomada de decisão e em que momentos isso acontece. E cuidar da saúde de uma forma geral, né? Existem aí também outros dois pontos que são muito importantes para que a gente consiga criar esses sistemas de hábitos, né? É a implementação de intenções, que é uma técnica que envolve aí a formulação de planos específicos e detalhados para quando, onde, como a gente vai realizar as ações, é como se fosse um 5W2H. Então pensa que a gente falou das metas, pensa que a gente falou ali dos hábitos que a gente tem que criar, como essas rotinas vão se sustentar, mas a gente precisa dar um detalhamento de forma mais concreta, né, para que a gente saiba como agir. Por exemplo, se o nosso objetivo é praticar exercícios regularmente, em vez de simplesmente dizer eu vou me exercitar mais ou eu vou me exercitar diariamente, eu vou à academia na segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, ou eu vou fazer 30 minutos de caminhada após o jantar todos os dias. Então isso traz aí uma concretude para algo que, quanto mais abstrato for, mais são as chances de que a gente pare de fazer. E outro é combinar a implementação dessas intenções com recompensas. Para incentivar mais a formação desses hábitos, a gente combina isso. Por exemplo, após realizar essa caminhada, a gente pode se dar uma recompensa como assistir um episódio de uma série favorita, desfrutar de uma frutinha, alguma coisa que você obviamente não vai chutar o balde, vai comer aí uma barra de chocolate de 200 gramas, mas que você vai usar. Então, galera, de forma concluindo aqui e revisitando, ao invés de metas grandiosas, o que a gente pode fazer para que a gente não congele, para que a gente não procrastine, para que a gente não desista dos nossos objetivos, é melhor criar esses sistemas de hábitos saudáveis e hábitos que a gente vai conseguir manter de forma sustentável, com pequenas mudanças diariamente. Então são hábitos atômicos, você não precisa mudar tudo, você vai fazendo isso de forma gradativa e que eles vão permitir que a gente haja em direção aos nossos objetivos, ao que a gente precisa realmente alcançar. E para isso a gente cria a identidade alinhada com os nossos objetivos, tem ações congruentes com essa identidade que a gente criou e obviamente
de acordo com o objetivo que a gente está buscando. A gente supera a fadiga de decisão simplificando as escolhas, estabelecendo aí as rotinas, priorizando as decisões importantes, planejando de forma antecipada, limitando as nossas opções, praticando o autoconhecimento e cuidando da saúde geral. E, por fim, combinando a implementação das nossas intenções com as recompensas. Se você fizer tudo isso, com certeza vai ser muito mais fácil manter aí a sua força de vontade, manter o teu objetivo e conseguir alcançar essas metas que às vezes podem ser grandiosas numa primeira visão, mas se você souber trabalhar criando bons hábitos, isso vai muito além da sua meta atual, né? Isso vai acabar te trazendo benefícios para a vida como um todo, tá bom? Um abraço, a gente se vê se você mesmo esquema. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o teu review e a gente se vê segunda que vem. Um abraço, tchau, tchau.